Olá, eu sou Ariovaldo Ari, eu venho de Barbacena, onde eu me formei médico e professor num tablado de cursinho. De lá eu fui para Belo Horizonte, onde eu me especializei em neurologia, me subespecializei em dor de cabeça e tive uma carreira, pode ser de certa forma linear, quando você pensa num professor universitário. Dava aula numa faculdade privada, era voluntário numa faculdade pública e era convidado para dar aula em congressos, simpósios. E aí surgiu uma coisa interessante, que é a atividade de speaker. E aí eu recebi o convite de empresas para dar aula em todo o Brasil no tema que eu era especialista, que era enxaqueca. Em 2008, eu dei aula na maioria das cidades brasileiras com mais de 500 mil habitantes. E aí eu comecei a perceber que alguma coisa estava errada. Uma vez, numa grande cidade brasileira, depois de uma aula, teve um jantar. E nesse jantar eu ouvi uma pergunta que me fez pensar o seguinte: tem 30 minutos que eu falei o que essa pessoa está me perguntando e parece que ela não estava lá. Na época não existia o WhatsApp ainda e ou ela tinha saído da sala ou ela estava desatenta. Pois bem, dessa cidade eu fui para outra e comecei a perceber que aquilo era algo sistemático. Parecia que as pessoas não memorizavam, não guardavam o que elas tinham acabado de ver numa aula que eu tinha dado. Nessa época, para mim, houve uma coisa que foi divisora de águas. Eu fui convidado para dar aula numa escola que usava aprendizagem ativa, mais especificamente o Problem Based Learning, PBL, que é um ensino baseado em problema. No primeiro dia nessa escola, um professor que eu considero muito me mostrou uma pirâmide que dizia assim: quando você ouve uma aula expositiva, você guarda 5% do que está sendo dito. Quando você dá uma aula expositiva, você guarda 80% do que você fala. Então quem que aprende numa aula expositiva de verdade? Quando ele me mostrou essa pirâmide, ele me fez a seguinte provocação: Ari, você dá aula muito bem, mas você gostaria de continuar sendo um showman que encanta e tem o aplauso da plateia? Ou você quer ser educador de fato? Porque metodologias ativas podem aumentar a taxa de retenção do conhecimento em até 10 vezes quando você considera uma aula expositiva. De cara, quando eu vi isso, eu falei: não, eu acredito na educação como agente transformador e falei: eu quero ser educador. Comecei a dar aula nessa escola, continuei sendo speaker, até que veio o último insight que mudaria a minha vida. Eu comecei a perceber que as pessoas não eram iguais. Quando você fala de um tema novo, de um conceito novo, de um novo produto ou nova tecnologia, você tem uma minoria inicial que adota mais rápido essa ideia. Depois dessa minoria inicial, composta pelos entusiastas e visionários, aí sim vem o que a gente chama de pragmáticos, que sempre dizem aquela frase: não quero ser o primeiro nem o último, e os conservadores, que tem uma frase clássica: depois que estiver todo mundo fazendo, eu também o farei. Não vou nem comentar aqui do último tipo, que chamam céticos e que são muito resistentes à inovação. Eu percebi que se eu unisse os princípios do PBL, que é um encontro de pequenos grupos, de 8 a 16 participantes, com duração em torno de 1h30, e criasse uma mesa com diferentes perfis, eu teria um jeito de ensinar completamente novo. Então, em 2008 e 2009, eu fiquei testando esses modelos em várias oportunidades em Belo Horizonte e às vezes ali na região. E nasceu uma metodologia, o Synapse Based Learning, o SBL, que encaixou. Ele misturava a aprendizagem ativa com essa audiência segmentada seguindo essa curva de Rogers. Essa metodologia foi feita a primeira vez em 2010. A gente treinou um grupo de médicos para replicar essa metodologia e deu bom. O negócio foi aceito pelo mercado de uma maneira incrível. 2010, 2011 a gente continuou com a mesma empresa fazendo essa metodologia. Em 2012, já com uma empresa fundada, a Synapse, eu conto sobre ela no outro vídeo, a gente estendeu essa base para 3 clientes. Em 2014, 3 clientes passaram para 7 e aí eu tomei a decisão. Eu decidi deixar a medicina, eu dei baixa no CRM para me dedicar exclusivamente a essa nova metodologia e deu muito certo. Eu percebi que eu precisava de estudar, já que eu estava me dedicando a uma outra área, e minha esposa me fez a seguinte provocação: Ari, você vai viver agora de treinamento? Eu falei: vou, eu me encontrei. E você não acha que você tem que estudar? Eu falei: claro, mas você não vê o tanto de livro que eu tenho lido? E ela me disse: não, eu não estou falando de livros que você comprou no aeroporto, eu estou falando de estudar de verdade. E sabe como é, né? Quando a esposa fala, é melhor escutar. Foi isso que a gente fez. Eu, em 2015, com a minha família, a gente mudou para Holanda, ficou lá 1 ano, foi uma experiência incrível. Eu fiquei numa escola em Roterdã,
onde eu frequentava 2 departamentos principais. Um de neuromarketing, eu queria entender como é que o ser humano não só aprendia, mas mudava de comportamento, como é que é entrar na mente humana quando a gente tem essa perspectiva do neuromarketing. O termo foi criado nessa escola em 2002. Eu fiquei no departamento que criou o neuromarketing. E o outro era muito interessante, era na faculdade de medicina, e era um departamento onde estavam pessoas que trouxeram para o Brasil essa tecnologia do PBL. Bom, te contei isso tudo porque aí sim eu senti que eu estava formado. Eu mudei de área, eu já tinha experiência, fiz uma fundamentação teórica e voltei para o Brasil. Desde então a coisa deslanchou, eu acabei mudando para São Paulo e essa é a nossa missão: ajudar as pessoas a desenvolver habilidades de comunicação para que elas possam ensinar ou influenciar umas às outras e dessa forma ajudar com que os indivíduos encontrem por si mesmos soluções que muitas vezes representam gargalos na vida dessas pessoas. Bom, essa é a minha história, eu não sei se eu misturei as coisas, tomara que não. Nos acompanhe aqui no canal, porque a cada vídeo vocês verão que cada pedacinho dessa história vai se conectar uma com a outra e quem sabe essa história vai te inspirar a empreender, a se transformar, a mudar de ramo ou conhecer melhor, conhecer mais a fundo como a mente humana funciona nesses 2 momentos, no momento que a gente está aprendendo ou ensinando e no momento que a gente está influenciando ou recebendo a influência de alguém. Até o próximo vídeo. Super obrigado. Gratidão.